Está começando mais uma edição do Hora Extra, com os seguintes destaques da Justiça do Trabalho. TRT homenageia personalidades que colaboraram com a Justiça. Mercado de trabalho ainda prefere homens a mulheres. Justiça itinerante no Nordeste de Goiás é um sucesso. O TRT de Goiás homenageou personalidades que se destacaram pelas ações em favor da Justiça do Trabalho, com a 6ª edição da Comenda Ordem Anhanguera do Mérito Judiciário do Trabalho. A cerimônia foi realizada no dia 30 de novembro, em Goiânia. 61 personalidades, entre magistrados, empresários, médicos, advogados, jornalistas e políticos, foram agraciados. A comenda recebeu o nome de Anhanguera, em homenagem ao bandeirante Bartolomeu Bueno da Silva, filho, personagem da história de Goiás, que realizou várias incursões pelas terras goianas, propiciando o povoamento do estado. As personalidades agraciadas se destacaram por suas atividades que, de certa forma, contribuíram para que a Justiça do Trabalho pudesse oferecer à população rapidez e eficiência na prestação jurisdicional. A Comenda Judiciária do Mérito Anhanguera foi criada pelo Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região para homenagear aquelas pessoas que se destacaram no campo do direito ou da justiça, especialmente no âmbito do trabalho, e que colaboraram ou que têm colaborado com o judiciário trabalhista de um modo geral. Lembro que estamos comemorando hoje o 19º aniversário de instalação do tribunal. E é um momento oportuno de se lembrar daquelas pessoas que foram importantes na construção da história deste tribunal. O ministro Gilberto Carvalho, chefe do gabinete pessoal do presidente da República, recebeu a comenda em solenidade realizada no Pleno do TRT no dia 3 de dezembro. Ele agradeceu a homenagem recebida, que considerou como um gesto generoso e de coração. Eu acho que a cerimônia, como eu já disse, é uma honra que eu recebo hoje e que me faz me tornar mais compromissado com o estado de Goiás, que eu aprendi a amar, aliás, desde que eu mudei para Brasília e passei a conhecer mais o estado de Goiás. Eu aprendi a me relacionar com esse estado e me faz, como chefe do gabinete do presidente Lula, fazer de tudo que eu puder para que o estado, para que a Justiça Trabalhista de Goiás tenha o seu melhor desenvolvimento. Então, eu recebo essa honra como um mandato, mais um mandato de trabalho que eu devo desenvolver. Carvalho mencionou a crise política por que passa os poderes executivo e legislativo do Distrito Federal e disse que este é um momento para reflexão. Eu acho que esses acontecimentos de Brasília, de toda mais um episódio de corrupção que envolve a classe política brasileira, ele é muito grave, porque ele provoca o descrédito das pessoas na democracia, nos seus representantes. Isso é muito mal para o país. Então é hora de nós, aqueles que têm mandato, aqueles que estão a serviço, estão ocupando um posto de serviço público, que renovem o seu compromisso com a ética, que renovem o seu compromisso com o serviço ao povo e não com essa coisa maluca em que você vê as pessoas usarem o poder que têm, os cargos que têm, para se locupletar, para fazer fortuna, para fazer carreira pessoal. Isso é um escândalo. E só uma aliança entre aqueles que de fato querem servir ao povo, que têm ética, é que podem mudar esse cenário e devolver ao povo a confiança necessária. Nós estamos fazendo um enorme esforço para mudar o Brasil. Nós estamos conseguindo dar mais alimento ao povo, mais emprego, mais desenvolvimento industrial, mas é preciso que a gente devolva também ao povo a confiança nos seus representantes, nas suas instituições. Então essa é a conclamação que eu fiz aqui hoje. O mercado de trabalho da mulher foi afetado pela crise econômica porque ainda existem mais vagas para homens. Veja na matéria a seguir. Com a crise econômica, muitas empresas, indústrias e fábricas demitiram um grande número de trabalhadores. Os mais atingidos foram os homens, mas as mulheres, principalmente as que realizavam trabalho não assalariado, geralmente trabalhos domésticos, foram dispensadas pelas suas patroas, pelo medo da escassez. Segundo a superintendente do trabalho, Odessa Martins, o mercado ainda continua favorável aos homens. Aqui em Goiás, por exemplo, nós fizemos uma pesquisa aqui no Cine, só onde nós temos unidade de atendimento. Nós verificamos o seguinte,
que nós temos mulheres assalariadas hoje, de janeiro a agosto de 2009, 6.419 mulheres. Em contrapartida, 16.223 homens. Significa que a quantidade de homens ainda é 60% maior, é bem maior do que de mulheres. E interessante que a procura também pelos trabalhadores, as vagas que nós temos muito mais vagas para homens do que para mulheres. Temos 36 mil vagas para homens e 10 mil para mulheres. Há uma diferença muito grande. Então, e também assim, tem empregadores que ficam indiferentes. Para ser masculino ou feminino, seria em torno de 20 mil. Mas, no geral, os homens continuam sendo a preferência. Ela ainda completa que isso se deve às profissões tipicamente masculinas. Onde tem mais vagas de trabalho são em profissões tipicamente masculinas, que é o caso da linha de produção dentro das fábricas, ainda há preferência por homens. E também o trabalho no setor de serviços, também o homem tem preferência. E na construção civil. Embora na construção civil hoje a mulher esteja começando a entrar nesse mercado, o homem ainda tem preferência. O mais interessante é que, apesar da procura ser maior pelo trabalho masculino, no campo em que se exige maior escolaridade, são as mulheres que predominam. Nos trabalhos em que se exige nível superior, que a mulher tem um curso universitário, aí há uma predominância das mulheres, em torno de 70%. Então, as mulheres hoje estão predominando justamente onde necessita mais escolaridade. Você pode observar aí o grande número que nós vemos hoje aí de arquitetas, de psicólogas, de médicas, de odontólogas. Então, as mulheres estão entrando nesse mercado que até uns 20 anos atrás era um mercado preferencialmente de homem. Hoje não é. Isso mudou dos anos 80 para cá, principalmente na década de 90, cresceu muito o mercado da mulher com um nível superior e cresceu muito também o número de mulheres que hoje procuram as universidades. Elas hoje são maioria. Nós temos mais mulheres nas universidades do que o homem e, consequentemente, trabalhando também com nível superior, nós temos mais mulheres. Mas uma coisa ruim de se observar é que o salário delas ainda é menor do que o do homem. Infelizmente, a gente ainda observa isso, que não é bom. E ainda está longe da gente chegar numa igualdade com o homem, mas eu acho que nós estamos caminhando para isso e caminhando principalmente onde se exige mais escolaridade. Isso é um fator positivo, né? No próximo bloco, você vai rever a entrevista que o juiz do trabalho, Renato Hindlemeyer, concedeu a Márcia Bueno. Voltamos já! O programa Justiça Itinerante no Nordeste de Goiás é um sucesso. Márcia Bueno conversou com o juiz Renato Hindlemeyer sobre o assunto. Goiás possui 246 municípios e apenas 36 varas do trabalho, 3 em Goiânia e as outras distribuídas nas várias regiões do estado. O pouco número de unidades da Justiça do Trabalho no interior é motivo de preocupação, pois existem cidades em que o trabalhador ou empregador reside até a 300 quilômetros de distância de uma vara do trabalho. Situação que se agrava com a falta de transporte regular entre os municípios e com as estradas em condições precárias. Essa realidade levou o TRT da 18ª região a implantar o programa Justiça do Trabalho Itinerante, iniciado na Vara do Trabalho de Posse. Para falar sobre essa experiência, nós conversamos hoje com o juiz do trabalho, Renato Hindlemeyer. Doutor Renato, obrigada pela presença. À disposição. Antes de nós conversarmos a respeito dessa experiência, eu convido o senhor e o telespectador para assistir uma matéria feita pelo repórter José Mauro Luiz, que acompanhou uma audiência na cidade de Campos Belos. Percorrer grandes distâncias em estradas de chão esburacadas e sem transporte coletivo regular, essa era a realidade que os trabalhadores da jurisdição da Vara do Trabalho de Posse, Nordeste do estado de Goiás, tinham de enfrentar para reclamar seus direitos na Justiça do Trabalho. A abrangência do território da jurisdição é uma das maiores do estado. Existem cidades que estão distantes até mais de 300 quilômetros da sede da Vara.